Aqui, pronto. E agora eu vou partilhar a minha tela com vocês para a gente dar uma olhadinha, para ficar bem claro, como se hoje é uma aula começando do zero, tá? A ideia é Ana, essa. Oi. eles podem também ficar sem vídeo, porque aí não grava de ninguém. Essa é uma Sim, mas eu acho que tá todo mais mundo sem vídeo. Mas é uma boa ideia. Uma pergunta. Se alguém está fazendo algo pelo site, por exemplo, estamos fazendo os deveres pelo site, as aulas a partir de agora vão contar, vão tipo anular o que a gente fez anteriormente ou não? Não, de jeito nenhum. Nunca se então anula tranquilo. nada, sempre se soma, né? Sim, entendi. Inclusive, a ideia é, por exemplo, o trabalho, né? Vocês já fizeram um trabalho, talvez tenha outro, não sei, vai depender de quanto tempo a gente ainda vai ficar de quarentena. E eu penso, né? Em geral, o professor tem essa liberdade de colocar esse trabalho como a nota, uma das notas. E aí, quem não fez, né, por algum motivo, porque não tinha internet, ou porque, enfim, não fez, esse vai fazer um teste presencial, né? Tem que ter um teste presencial para esse. Os outros, eu, por mim, libero, porque já fez o teste, já tem a sua nota no seu online. Eu acho que isso é coerente, tá bom? Entendi. Mas é como eu estou falando, eu estou falando a minha opinião, professora Fernanda, para vocês, mas eu não sei, isso é tudo, são coisas que têm que ser discutidas com a direção e permitidas, né? Não sou eu que, enfim. Mas eu acredito que, pelo bom senso, que possa fazer isso, tá bom? Então, professora, oi. Sobre esse trabalho da primeira etapa, você sabe quando vai sair o gabarito ou por onde? Vai sair pela plataforma e em julho, a gente até já estava discutindo isso na equipe, tá? Porque como a gente já vai, ele fechou agora hoje, se eu não me engano, porque a gente acabou dando um tempo maior para as pessoas fazerem, então eu acho que ele fecha hoje na plataforma. Então, ele fechando hoje, aí sim a gente pode disponibilizar o gabarito, né? Porque assim que disponibilizar, não faz mais sentido ele estar aberto para ninguém fazer, né? Então, é isso. Tá bom? Deixa eu partilhar minha tela com vocês. Então, como eu estava falando, a ideia... Deixa eu botar aqui, screen. É a gente ter hoje uma aula zero. Como se... Gente, o troço não entra. Share the... tá aqui. Vocês estão vendo a minha tela já? Ainda não? Não? Sim, já. Já? Sim. Agora, peraí. Ih, gente, fiz uma besteira aqui que eu não estou conseguindo acessar a minha. Peraí. Eu vou ter que descompartilhar. Peraí. Stop. Admitir mais uma pessoa aqui. Deixa eu só travar a minha barra de ferramentas. Eu botei ela para encolher, mas aí depois eu não consigo acessar ela. Deixa eu bloquear ela aqui. Pronto. E agora sim, agora eu consigo... Desculpa, Fernanda, por gentileza, quem entrou agora pode botar o nome e a turma no chat? Pode. Obrigada. Deixa... Só um minutinho, gente. Deixa eu entrar aqui nas configurações. Bom, deixa eu... A tela está compartilhada agora não, né? Eu parei, né? Parei de compartilhar, né? Ai, meu Deus, Parou. como que eu faço? Para que eu fui mexer nesse negócio? Eu fui mexer para encolher. Não, agora lá. Chama os meninos. Chama os meninos, né? Peraí. Achei. A configuração da barra. Deixa eu só tirar o ocultamento automático, porque eu não estava querendo que ela aparecesse para não atrapalhar, mas ela também, se ela sumir, eu não consigo ver os programas aqui. Bom, agora eu vou compartilhar então a tela com vocês. Screen share. Para a gente começar do zero. Como é que funciona essa coisa das trilhas, né? Isso tudo foi pensado aos poucos, porque todo mundo tomou um susto e teve que fazer tudo de repente. Então, a gente começou aos pouquinhos. Eu vou abrir aqui esse programinha. Eu botei o passo a passo aqui. Então, o aluno que está começando agora, que nunca mexeu nisso, o que ele tem que fazer? Primeira coisa é ir nesse blog da FATEC, tá?
Como a aula vai ficar gravada, depois, se você não tiver, ou pede para os amigos, ou anota aqui, ok? Aí, quando você clicar nesse blog, vai aparecer essa, sua imagem vai ser essa daqui, tá bom? Aqui, nessa imagem, nessa imagem não, nesse site, né? Vocês vão... Só um minutinho. Vocês vão clicar aqui do lado, onde tem unidades escolares, escolas técnicas, tá? Entrou em escola técnica, vai abrir outra página para vocês. Vocês vão descer, rolar um pouquinho para baixo até achar o Ferreira Viana, que é a nossa. Aí vocês clicam no Ferreira Viana, vocês vão entrar na página do Ferreira Viana. Aí eu vou entrar aqui para mostrar que eu estou com a página aberta. Deixa eu só mudar isso aqui para baixo. Aqui, a página do Ferreira Viana está aqui. Aí vocês vão descer a página e procurar o curso de vocês, tá? Pessoal de eletrônica, eletrotécnica, telecomunicações, e vai na série de vocês. Vocês vão clicar lá, ele vai abrir aonde estão as trilhas, né? A ideia da trilha é ela ser um roteiro para vocês. Ela vai ser um roteiro para vocês verem o que está sendo postado. Aí vai abrir as trilhas. Tem 3, né? Vocês estão vendo lá que tem 3 trilhas. De abril, maio, junho e semana que vem vai entrar a de julho. Ok? Bom, agora eu vou sair aqui e vou mostrar a trilha para vocês mais detalhadamente. Trilhas. Deixa eu subir. Não, deixa isso aqui embaixo mesmo. Tá. Na trilha, quando vocês entram na trilha, vai aparecer esse cabeçalho aqui. E a trilha, ela é de todas as matérias. Quer dizer, você tem trilha do básico e do técnico, né? Vocês, inclusive, vão ter uma reunião com a direção que eles vão explicar isso direitinho para vocês. E aí, quando você entra na trilha do básico, tem as várias disciplinas aqui. Você vai rolar, porque tem trilha, né, de cada disciplina. A da matemática, deixa eu descer aqui para vocês verem, tá aqui. Então, a trilha ela é composta dessas colunas aqui. É uma tabela, né, com várias colunas. E ela tem um formato que, na verdade, ela foi feita também pensando em ser um documento da escola, se o MEC vier cobrar alguma coisa, né, de como é que isso funcionou, a escola tinha que ter um documento. Então, ela tem coisas nessa trilha que, na verdade... Fernanda, Oi. Perdão, tem aluno querendo entrar. Tem. Não estou enxergando, peraí. Deixa eu botar aqui no... Deixa eu parar de compartilhar para ver se eu enxergo ele. Não está aparecendo aqui para mim, não, Madá. Não está aparecendo aquele admite, não, né? Não. Estranho. Deixa eu ver a mensagem aqui embaixo, então. Tem 33, não é isso? Entrou já. Gabriela já? Almeida entrou. Uhum. Ah, tá. Joia. Então, vou compartilhar, voltar para compartilhamento aqui. Bom, aí, aqui, então, na trilha, tem coisas que vocês não precisam se preocupar. Você vai olhar e vai... Ué, o que é isso? Não se preocupe. O que é importante para vocês na trilha? Ó, conteúdo, né? Então, aqui a gente vai botar os conteúdos que são os tópicos de matemática. Ou seja, se você... a gente está disponibilizando material desses tópicos, né? Por exemplo, ângulos e conversões de ângulos. Tá, esse é um tópico. Tem material aqui indicado na trilha para você ver. Se você, apesar disso, quiser pesquisar mais coisas, você vai pesquisar com esse título aqui. É esse o conteúdo que você vai pesquisar, tá? Então, tem a de junho, né? Essa que está aí aparecendo para vocês, é a de junho. Ângulos e conversões de ângulos, teorema angular de Tales, teorema de Pitágoras, trigonometria no triângulo retângulo. Então, eu optei por a gente começar as nossas aulas de dúvida, né, nossos encontros online, por esse conteúdo aqui.
porque eu acredito que os anteriores são mais simples, mais fáceis, na verdade, de revisão. E aí, a partir daqui que eu acho que a coisa começa a complicar mais um pouquinho, então a gente começa as dúvidas por aí, tá? Claro, isso não impede, se alguém tiver com muita dúvida em alguma coisa anterior, pode de repente manda por e-mail para mim, a gente separa alguns minutos de uma aula online para ver, tá bom? Mas tem que mandar antes para eu poder preparar, para a gente não perder muito tempo aqui, tá? No online. Então, isso aqui é importante para vocês, conteúdo. Competências, não se preocupem com isso. Isso é uma coisa para professor, de professor, é uma obrigação que o MEC, tudo que você coloca, você tem que dizer qual é a competência, mas isso para vocês não importa, esquece isso. Outra coisa que é importante para vocês é aqui o roteiro do que vocês têm que fazer, que são as atividades, tá? E elas vão estar na ordem que a gente pensou que seria a mais interessante para vocês acompanharem esse conteúdo nessa ordem. Claro que, por exemplo, aqui está a primeira videoaula, transformações de grau, minuto, segundo. Por quê? Porque é a videoaula correspondente ao primeiro conteúdo que está aqui. Então, você, a princípio, vai assistir essa videoaula, né? E lá depois é que tem exercício sobre isso. Aí vem uma segunda videoaula do Teorema de Tales, porque é o segundo conteúdo que aparece aqui. Aí vem a aula do Teorema de Pitágoras, que é o terceiro conteúdo. A aula de trigonometria no triângulo retângulo, que é o último conteúdo. Ok? Então, elas estão listadas na ordem que aparece. Tem mais um pouquinho, porque, se eu não me engano, a trilha de julho tem 2 páginas. Eu só botei uma aqui, que é só para explicar por alto como é que funciona, tá? Avaliação. Essa é a parte que todo mundo fica preocupado, né? Avaliação. Ó, esse uso da plataforma, o que quer dizer isso? Quer dizer que isso entra no qualitativo, foi o que a nossa equipe tinha pensado, tá? Esse uso da plataforma entraria como um qualitativo no sentido de, o aluno que realmente entrou várias vezes, porque a gente tem como puxar da plataforma Moodle, né? Um relatório onde você vê quantas horas o aluno ficou lá, o que ele olhou, a gente tem como ver tudo, né? Ele entrou no fascículo 1, ele entrou no 5, ele fez o exercíciozinho que aparecia lá online da plataforma, não o nosso, mas enfim, do CCES, porque essa plataforma era uma plataforma do SEJA, do CCES, por isso que ela está lá CCES, é uma plataforma que já estava pronta. A FATEC utilizou ela por quê? Porque senão, como é que a gente ia montar isso tudo em tão pouco tempo? Então, essa já estava pronta, a gente, que bom, já tem uma estrutura para a gente usar e a gente vai só acrescentando coisas que nós da FATEC, não do CCS, nós da FATEC, que a gente acha importante, cada um na sua disciplina, né? Então, foram criadas as salas das disciplinas e aí a gente foi acrescentando as coisas. Então, esse uso da plataforma, ele entra como um qualitativo. O aluno que participou mais, que entrou várias vezes, que ficou um tempão lá, de repente você pontua mais o qualitativo dele, tá? O quiz, que muitos de vocês que já estão aqui, eu vi que minhas turminhas foram 10 aí para participar aí dos quiz, são de parabéns, tá? Então, ele vai entrar como qualitativo. Então, ele é um teste rápido, mas ele tem um feedback, então você pode refazer e refazer quantas vezes você quiser. A ideia é essa, que você refaça até você realmente ter entendido, não errar nada, tá? Então, ele entra como qualitativo, é uma das avaliações. E no mês de junho teve esse trabalho, né? Então, tem o link do trabalho, que é aquele que você só podia fazer uma vez só, tá? Quanto vai valer exatamente? Não posso falar agora, porque a gente não sabe. Tudo ainda está a ser decidido. Mas é uma das avaliações, ok? Plataforma, é só para dizer que a plataforma CCS, não se preocupe com isso. Carga horária prevista, também não se preocupe com isso. É só para, como é que eu vou dizer? Para você dizer quanto tempo de aula essa disciplina tem. Então, por exemplo, vocês em matemática, vocês têm 6 tempos de matemática, né? Então, no mês, quanto isso daria mais ou menos em horas? Então, a carga horária prevista é mais ou menos essa, tá bom? Mas também não é nada para vocês se preocuparem com isso, né? Quer dizer que vocês têm que ficar 24 horas na plataforma. Não, esquece isso. O que é importante para vocês nessa trilha? Conteúdo, as atividades, avaliação, ok? Bom, agora vamos dar uma olhadinha na plataforma CCS. Aí, deixa eu entrar. Ué, você não vai, amigo? Foi.
Plataforma CCS. Vou abrir aqui para vocês. O meu até já botei, como eu entro muito, né? Eu botei... Vocês estão vendo minha tela, né? Sim? Pessoal? Sim. Sim. Então, aqui na minha tela eu já deixei separadinho para não ter que toda hora digitar esse endereço, né? Mas na trilha tem. Então, abriu aqui. Deixa eu só puxar isso para cá que está na frente. Eu já deixo até o meu pronto aqui para também não ter que ficar digitando tudo. Pronto. Aí, na hora que você entra na plataforma, a primeira página é essa aqui. Né? É uma coisa... O que é isso aqui? Ah, não, esquece. Tchau. É essa página aqui, tá? O que você vai fazer? Você vai rolar a página e vai achar as salas de aula. Para mim, só aparece a de matemática, porque eu sou de matemática. De vocês aparecem várias, né? De todas as disciplinas. Então, para mim aparece matemática, então vocês, quando quiserem ir na matemática, vocês vão entrar na sala de aula de matemática, vai clicar lá e vai aparecer a nossa sala de aula de matemática. Na nossa, cada disciplina fez da sua forma, tá? E como a gente não vê um do outro, não tinha nem como tentar fazer um padrão muito parecido. Na nossa, vocês vão entrar direto no Boas-Vindas, tá? Sempre vai abrir aqui. Que tem uma cartinha para quem nunca tinha entrado, tá? Falando para o aluno, falando das trilhas de aprendizagem, explicando como é que está esse processo de ensino remoto que vocês estão tendo que vivenciar agora. E aqui falando que as trilhas vocês podem acessar através do blog, tem até um link do blog aqui, tá? E que a gente vai ver as nossas matérias no quadro virtual, que a gente já vou botar aqui para vocês, tá? No fascículo 1. Ok? Tarará, tarará. Aí o fórum de dúvidas, enfim, tem aqui uma conversa com vocês, o endereço de e-mail da equipe de matemática, tá? Onde vocês podem mandar dúvidas também de qualquer coisa. Ok, então na plataforma está aqui. O fascículo 1, e somente no fascículo 1, vocês vão poder rolar a tela e achar aqui no quadro virtual, tá vendo? Quadro virtual aqui, que é onde nós da FATEC colocamos o nosso material. Tudo que está em quadro virtual, seja da matemática, arte, biologia, é de professor de vocês, da equipe de vocês, da equipe do Ferreira Viana, tá ok? Então aqui o quadro virtual nosso da matemática tem um aviso importante, né? Porque teve aquele trabalho de junho. Então, assim, deixa eu até reforçar o que está aqui nesse aviso, né? Os materiais da matemática, eles vão ser postados por partes, porque é muita coisa, matemática é muita coisa e fica muito pesado, a gente achou, de colocar tudo no início do mês. Então, a gente, na verdade, está meio que, não sei se vocês já perceberam, mas a gente está colocando meio que de 15 em 15 dias. A gente bota no início do mês, por exemplo, essa semana, né, vai começar já dia 1º, vai entrar o material de julho, da primeira quinzena, e aí, alguns dias depois, entra o primeiro quiz, porque são 2 quiz por mês também. Então, vai entrar o primeiro material de julho, uns diazinhos depois entra o primeiro quiz de julho. Aí, passou a primeira quinzena, lá por volta do dia 15, 16, às vezes pode passar um dia ou outro, porque, enfim, essas coisas não... Hoje? Hoje o quê? Ah, Tá não, bom. não é comigo. Enfim. Tá bom. Gente, cuidado com os áudios abertos, tá? Tchau. Reunião da minha escola. Obrigada. Enfim, são então 2 quiz por mês, né? E o material deve entrar lá por volta do dia 15, vai entrar o segundo material, a continuação do que está na trilha, e uns dias depois entra o segundo quiz, tá bom? Aqui está falando daquele trabalho de junho, feito online, com conteúdo de abril e maio. Esse trabalho, diferente do que só pode ser feito uma vez. Outra coisa importante, que vocês não tinham talvez percebido, alguns pelo menos, né? Os trabalhos, o quiz, tudo tem que ser feito no link da turma de vocês, tá bom? A gente nós, professores, temos acesso a todas as turmas,
Mas o professor ele vai olhar a turma dele, ele não vai ficar olhando todas aquelas turmas, é um monte. Como é que eu vou caçar para ver se o Gabriel fez o trabalho lá na turma de edificações? Gente, não, né? Você faz na sua turma, no link da sua turma, tá bom? O trabalho, então, era outra coisa que só podia fazer uma vez, né? Então tinha que ser na turma mesmo. Aqui na de matemática, a gente colocou os materiais com os botõezinhos, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, e falando que o pessoal da dependência tem que acessar o material na série da dependência. E aqui também um recadinho com relação ao fórum de dúvidas, tá? Então, vamos lá. Aí eu botei aqui, deixa eu... Não, deixa, não tem problema. É que eu estou entrando como eu tinha que entrar como aluno para vocês verem como fica para vocês, né? Deixa eu mudar o papel aqui para aluno, que fica melhor. Pronto. Se você observar, se você entrar no fascículo 2, tem um quadro virtual, mas não vai ter nada, tá? Então, o material do Ferreira Viana vai estar nos quadros virtuais do fascículo 1. Nós da matemática também colocamos o material de vocês aqui nessas abinhas, tá? Então, vocês podiam ver lá naquele botão lá embaixo. Deixa eu voltar aqui no fascículo 1. Quadro virtual. Ó, material do primeiro ano. Eu posso clicar aqui, eu vou dar no material do primeiro ano. Ou eu posso clicar aqui. Também vou dar no material do primeiro ano, tá bom? O quiz do primeiro ano está aqui, nessa abinha aqui de cima. Você clica aqui, você vai cair no quiz, ok? Então, deixa eu até entrar nos dois para a gente dar uma olhadinha. Ó, material do primeiro ano. Está separado direitinho no que foi em abril, o que foi em maio. Abril, como foi o primeiro, né? A gente ainda estava se organizando, só tem uma entrada de material. Em maio, a gente já começou a fazer o quinzenal. Aí aqui fala do trabalho, né? Os links de cada turma. Junho, então, primeira quinzena, segunda quinzena. Ok? E aí essa semana vai entrar julho. O quiz. Li o material, já fiz exercício, já vi videoaula, estou entendendo, vou lá fazer o quiz. Ó, do primeiro ano, como a matéria por enquanto está igual, tá tudo junto aqui. Abril, de todas as turmas, primeira quinzena, observa que foram dois, né? Dois assuntos, um aqui e outro aqui. Primeira quinzena, segunda quinzena. Maio, primeira quinzena, segunda quinzena. Junho, primeira quinzena, segunda quinzena. Ok? Procurem fazer, porque isso aí é uma das coisas assim para contar no qualitativo de vocês, tá bom? Bom, alguma dúvida aí com relação à plataforma e trilha? Alguém quer perguntar alguma coisa? Que agora acho que eu vou entrar na... faltou falar do fórum de dúvidas. Espera aí, deixa eu voltar aqui. O fórum de dúvidas, vocês podem acessar aqui na abinha. Não, eu botei aqui, mas não botei link. Então, é só na abinha mesmo. Vocês vão acessar o fórum. Não, mas tem um lugar, tem um botão, por isso que eu não botei. O Fale com seu professor também é o fórum de dúvidas, tá? É a mesma coisa, vão para o mesmo lugar. Então, Fale com seu professor ou a abinha do fórum de dúvidas, você vai entrar aqui num fórum em que, se você clicar, ele vai... Peraí, deixa eu puxar isso aqui para lá, que tá na frente. Ele vai entrar aqui e você pode digitar suas perguntas e colocar lá que alguém da equipe vai responder, tá bom? Se não quiser fazer pergunta por aqui, pode mandar pelo e-mail da equipe, que está lá na trilha também, ok? Alguma pergunta aí da plataforma? Ou das trilhas? Então, eu vou sair daqui para a gente... Oi? Fernanda, posso Oi? só fazer uma pergunta para eles? Sim, claro. Rapidamente, pessoal, nem todo mundo está olhando o chat. Por gentileza, Beatriz Gomes, Júlia Dias e Manu Santos, podem dizer a sua turma, por favor, no chat? Tá. E aqui, deixa eu fechar isso também. Pronto.
Bom, agora então vamos... Oi. Tô, tô em aula. Gente, por gentileza, se puderem fechar o seu áudio, só abrir quando fizer perguntas à professora, pode ser só para vocês aproveitarem melhor a aula. Tá bem? Obrigada. Gente, eu até não falei nada porque eu fiquei achando assim, a gente fica sempre achando que todo mundo já sabe, mas novas etiquetas de vida, né? Aula online é sempre assim, a gente deixa os áudios fechados, a não ser que você vá perguntar alguma coisa, porque, ou que seja você que esteja falando, né? Claro, como eu, por exemplo. Porque sempre tem barulho em casa, né? É uma TV ligada, alguém que passa, não sei o quê, e isso, cria um tumulto auditivo assim para todos e acaba prejudicando. Então, a ideia é sempre manter o áudio fechado, tá bom? Deixa eu ver. Abri aqui, abri a trilha até que eu tinha ela aqui. Vocês vão ver, tem então... Deixa eu só tirar isso da frente. Tá aqui no cantinho. Fernanda, você está acompanhando a hora? Não. Já tá Meu no final. Deus, já vai esgotar. E não deu tempo nem de falar disso. Caramba, que rápido. Nossa. 40 minutos é muito pouco, realmente. Muito pouco, eu não fiz nem a aula. Tá aqui a aula de trigonometria. Ai, gente. Mas relaxa, Fernanda, vamos marcar um outro horário com eles assim mesmo, não tem muito jeito. Olha só. Eu tinha lido que depois de 20 minutos de aula, que por causa da quantia de participantes, o tempo de aula foi aumentado. O tempo da chamada foi aumentado. Eu não sei, a gente vai ter que descobrir daqui a 3 minutos. Eu não li, não. Vamos torcer, né? Também. Eu li isso aí na minha tela. Foi muito rápido, foi tipo, entrou na minha tela e sumiu. Então vai fazendo, Fernanda. A única coisa é parar no meio, assim, né, gente? Pode ser que a gente seja interrompido, mas... Vamos fazendo, então, para ver o que dá, né? Eu marquei o meio-dia, mas não sei se todos vão poder, tá? Deixei até reservado no Zoom o horário meio-dia, que eu falei, bom, qualquer coisa, se ficar muito curtinho, a gente pode tentar fazer mais 40 minutos. Então, se vocês quiserem, quando a gente acabar, se for interrompido assim muito súbito, eu mando esse outro link do meio-dia. Se não, se eles deixarem a gente estender mais uns 20 minutinhos, aí a gente fecha com esse tempo mesmo, tá bom? Pode ser? Pode. Então, Por mim, formou. Tá ok. Acho que tá bom. Então tá. Aqui eu tinha deixado separada a trilha. Assim que vocês abrirem, ela vai baixar no computador de vocês ou no celular, que é um PDF. Aí vocês vão rolando e vem as matérias em ordem alfabética. Biologia, depois educação física, F de filosofia, matemática vai estar lá embaixo, né? Que é essa aqui de junho que eu tinha mostrado, e ela, na verdade, tem 2 páginas, né? Porque ainda tem mais aqui. Professora, você está no bloco de telecom. Estou no bloco de telecom. Mas hoje a turma tem 2 de telecom e uma de mecânica, né? Então tá tranquilo. Tá? Eu não tinha como abrir as 2, por isso que eu botei a de telecom, tá? Desculpa. Mas, enfim. Mas a trilha de vocês de junho, a de telecom e a de mecânica vai estar igualzinha, tá? Só vai estar escrito diferente, né? Mas a de matemática vai estar igual. O conteúdo é o mesmo de vocês, tá? Aqui no finalzinho, foi bom ter aberto, vai aparecer quase sempre o material impresso do CCERJ que está na plataforma, e vem o link aqui. Se você clicar aqui, observa lá embaixo, aqui observa no canto esquerdo, tem lá o endereço, tá vendo? Fitec, CCERJ, Edura, né? Então, isso aqui é o material do CCERJ que está na plataforma sobre esse assunto de trigonometria. Mas tem o nosso, que é esse aqui, material de aprofundamento, apostila. Esse é o material que nós, da equipe de matemática, montamos para vocês, tá bom? Que é esse que eu vou abrir agora. O de junho é este aqui. Tá? Então, trigonometria no triângulo retângulo. Só que eu, ao invés de ficar rolando e escrevendo aqui, que está muito apertadinho, eu botei isso num outro programinha que eu vou abrir aqui para vocês. Que é esse. Triângulo retângulo 1. Então, aqui. Isso é o que estava lá naquela
naquele PDF do nosso material, tá? Tava isso aqui, o que ele fala? As principais razões trigonométricas existentes em um triângulo retângulo são definidas em 3 casos. Seno, símbolo é 100, cosseno, símbolo cos, tangente, aqui está TAN, que é um símbolo que é uma abreviação que se usa mais fora do Brasil. Aqui, em geral, a gente usa TG, mas é a mesma coisa, tá bom? Se você vê TAN e você vê TG, é a tangente, tá? Então, existem outras razões trigonométricas que a gente vai ver depois, mas essas são as principais. Como é que a gente calcula essa razão? É uma razão, então é uma fração, né? Ela é a medida do cateto oposto ao ângulo. Então, aqui, por exemplo, ele marcou o θ, né? Eu tenho o ângulo de 90 graus, eu tenho o triângulo retângulo, eu tenho o ângulo de 90, o ângulo reto. Então, eu vou ter outros 2 ângulos agudos. Então, em relação a este aqui, que é o θ, eu vou fazer o seno de θ, vai ser o cateto oposto a ele. Deixa eu só pegar uma canetinha aqui para eu poder escrever. Vai ser o cateto oposto, ou seja, oposto é o que está em frente. Esse aqui, né? Cateto oposto a esse ângulo. O cateto adjacente é o que forma o ângulo juntamente com a hipotenusa. Ou seja, é esse aqui, tá? Então, o seno é cateto oposto sobre a hipotenusa, o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa e a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, tá? Deixa eu descer aqui. Tem uma coisinha para lembrar, né? Socatoa, uma palavrinha para você ajudar a lembrar, uma brincadeira que você faz com isso, que é seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, tá? Ou também tem um pessoal que gosta de falar do cocá, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Aí a gente coloca na ordem, seno, primeiro sem, depois com, cosseno, deixa eu descer a tela, tangente. São razões, então eu vou botar a barrinha de fração aqui. Deixa eu trocar a cor. E o cocá é tipo cocá. Ih, tá faltando coisa aqui. É o quê? A hipotenusa. Cocá. Então, cateto oposto sobre a hipotenusa, que é o seno. Cateto adjacente sobre a hipotenusa, que é o cosseno. Cateto oposto sobre cateto adjacente, que é a tangente. Gente, me diz aí, alguém que está presente aqui nunca viu essa matéria no ensino fundamental? Porque, a princípio, seria matéria do 9º ano, mas pode ter sido... esqueci de pôr que é do ângulo, né, gente? Faltou aqui. Alguém nunca viu essa matéria? Todo mundo já viu alguma vez? Estamos só relembrando? Eu vi ano passado. Eu já vi ano passado. Ai, que ótimo. Eu vi ano passado, mas eu não lembro muito. Tá, então a ideia é essa, é a gente relembrar. Eu já vi já, professora. Eu não vou nem anotar, porque eu tenho isso aí anotado no meu caderno, eu vou só passar pro caderno desse ano, essa paradinha aí. Maravilha, tá jóia. Então vamos lá, ó, os exemplos... Ano passado e caiu na prova da FATEC também. Caiu, Tá. Mas... sabendo. Que bom, joia, maravilha, essas turmas são ótimas. Então vamos lá, exemplos, né? Sejam os triângulos a seguir, porque é essa questão número 1. Essas questões que eu vou colocar aqui são as da lista que tá para vocês lá na plataforma, tá? Como a gente tinha falado, essas listas são obrigatórias? Não, são as listas que vocês vão fazer para treinar o conhecimento de vocês. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem postar as dúvidas, no caso, por e-mail ou na nossa aula online quando a gente marcar, tá bom? Então, eu coloquei aqui os exercícios dessa lista, tá? Esses até estavam resolvidos, mas eu vou resolver com vocês, porque é diferente a gente resolver junto, né? Então, aqui eu tinha um triângulo
e ele quer o seno do ângulo alfa. Então, o ângulo alfa está aqui. O que é o seno? Aí eu tenho que ver, seno de alfa deixa eu subir aqui, é esse primeiro aqui. Então, é cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto, sobre hipotenusa. Vocês não reparem a minha letra não, que eu estou aprendendo a escrever com esse negócio aqui. Eu fico me sentindo na alfabetização, mas tudo bem. Então, aqui, cateto oposto ao alfa. O que é o oposto? É o que está em frente. Então, é o 3. A hipotenusa é o maior lado do triângulo retângulo. É o lado que é em frente ao 90 graus. Tá? Por isso que só tem uma, porque só tem um 90 graus, só vai ter uma hipotenusa. É o maior aqui, oposto ao 90. Então, aqui é 3/5. Ou, se você quiser transformar em decimal, faz a continha de dividir. Aqui não é menor que 5, acrescenta um 0, 0,36. Então, é 0,6 isso aqui. Então, o seno desse ângulo é 0,6. Vamos para o cosseno. O cosseno, ó. O cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, vou botar ele aqui do lado. Cosseno de alfa, cateto adjacente sobre hipotenusa. Quem é o cateto adjacente? E é esse aqui de baixo. E não tem. Bom, não tem, mas eu tenho 2. E tenho um triângulo retângulo. Se eu tenho um triângulo retângulo e tenho 2 medidas de lado, a gente pode usar o teorema de Pitágoras. Então, eu posso usar o Pitágoras aqui. Teorema de Pitágoras é o que diz o quê? O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. E não sei quem é, vou chamar de x. Esse aqui é o que a gente chama, não sei se vocês já viram, que é o triângulo pitagórico, é o 3, 4, 5. Então, se você fizer essa conta aqui, você vai descobrir que esse x é 4, tá? Toda vez que aparecer esse... eu vou fazer aqui, peraí, vou fazer aqui. Paga. Aqui vai ficar, então, 25. Aqui vai ficar 9x. Opa, aqui é mais. Ou aprende a usar esse negócio, pronto. Então, aqui vai ficar 9. Tá. Passo o 9 para o outro lado, então vai ficar 25 menos 9, é o x, vai dar 16. Aí o x está ao quadrado. Aí eu vou tirar a raiz quadrada. Então, é 4, como eu tinha falado. Então, toda vez que aparecer esse triângulo com 5 e 4, ou 5 e 3, ou 3 e 4, é o famoso triângulo pitagórico. Deixa eu ver se eu consigo desenhar um triângulo decente. É o famoso triângulo pitagórico 3, 4, 5. O 3 e o 4 podem estar nessa posição, ou o contrário, tanto faz, né? Eu posso estar com o triângulo em outra posição. Aqui é o 4, aqui é o 3, aqui é o 5, tá? E tem os múltiplos deles também, que a gente inclusive vai ver nesse exercício e pode usar direto. Mas se você não lembrar desse triângulo pitagórico, você usa Pitágoras mesmo, pronto, e acha, não tem problema. Voltando aqui para o nosso cosseno. Então, ele é o cateto adjacente, que a gente descobriu que é 4. Sobre a hipotenusa, que é 5. 4/5, ou, fazendo a continha de divisão, aqui também é menor do que 5, vai ficar 40, vai dar 8, acabou. Então, é 0,8. Ok? Dúvida aí, gente? Ô, professora. Oi. Se for, tipo, numa prova ou num teste seu, tem que deixar assim, em forma de fração, ou pode ser em número decimal? Não, pode ser em fração, a não ser que seja múltipla escolha e não tenha essa opção. Por exemplo, nessa lista mesmo, tem um exercício que é bem assim. Ele tem, as opções são todas em decimal. Então, não tem jeito. Você tem que fazer a conta para poder marcar. Tá? Mas se for uma prova discursiva, eu não me incomodo de você deixar em fração. Tá? Não teria problema nenhum.
A tangente, vamos voltar lá. A tangente é o quê? Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, nesse triângulo, cateto oposto ao alfa é o 3, o adjacente é o 4. Então, vai ficar 3 sobre 4. Então, a tangente do alfa é 3 sobre 4. Aí pode fazer lá a continha. 3 dividido por 4. Acrescenta um 0. 30 por 4 dá 7. 7 vezes 4, 28, sobra 2. Então, vai ficar 5, né? Porque vai dar 20. Deixa eu tirar isso da minha frente, que senão não consigo escrever aqui. Aí, aqui vai ficar 0. Acabou. Então, isso aqui é 0,75, fim. Ok? Esse é o exercício da letra A. O exercício da letra B é bem parecido, tá? Eu vou pular, como a gente está com pouco tempo, não sei se eles vão cortar a gente. Vamos aqui para o da letra C, porque ele é um pouquinho, ele traz mais dificuldade um pouco, tá? Então, olha, ele quer o centro... Deixa eu botar essa barra para cá. Ele quer o seno, cosseno e a tangente dos dois ângulos agudos. Bom, vou escolher um qualquer. Vou escolher o B para começar. B aqui. E seno... Não, eu comecei com alfa, né? Vou escolher o alfa, então. Peraí. Botei o alfa na primeira. Então, vamos começar pelo alfa. Ó. Alfa está aqui. Seno do alfa. Quem é? Ó, deixei já até a tabelinha aqui. O cocá, ó. Cocá, cocá, cocá. E com H. Então, o seno é quem? Seno é esse aqui. Cateto oposto sobre hipotenusa. Quem é o cateto oposto ao alfa? Cuidado, o triângulo está todo invertido aí, né? Então, a hipotenusa é o que não está aparecendo, porque ela é aqui embaixo, ela é oposta ao 90 graus. O 90 está ali, ela é oposta ao 90. Então, o cateto oposto ao alfa, cateto vai ser esse aqui e o oposto é esse. Então, aqui vai ficar 12 sobre... E não tenho a hipotenusa. O que a gente tem que fazer quando não tem, mas tem duas medidas? Usar o teorema de Pitágoras, tá? Então, vamos usar o teorema de Pitágoras de novo. Então, eu vou colocar a hipotenusa ao quadrado. É igual à soma do quadrado dos catetos. E esse não é o 345, então eu vou ter mesmo que fazer a conta. Então, aqui vai ficar h ao quadrado. Aqui é 144. Ai, desculpa. Deixa eu apagar aqui. É mais. Aí, apaguei. Essa borracha, eu apanho com ela, gente. Nossa, é o que eu falei. Às vezes tem hora que eu fico me sentindo na alfabetização. Eu acho que eu devia ser assim mesmo quando eu comecei a estudar. Porque, pronto, foi. Então, aqui, deixa eu voltar com o 5 ao quadrado. Então, aqui é 25. Então, a minha hipotenusa ao quadrado vai ficar 165, né? É isso? Não, professor, é 169. Ah, é 9? Obrigada. Isso, porque senão não ia ter a raiz, né? E esse tem raiz exata. Qual é a raiz de 169 mesmo? Quem é que já sabe de cabeça? Isso. É 13. Ih, eu tô botando X, era H. Peraí. Gente, no quadro negro isso é muito mais fácil. H. Pronto. Então, a hipotenusa é 13. Eu vou ficar, então, que o seno é 12 sobre 13. Vou deixar assim, em fração mesmo, tá? Eu vou fazer esses três aqui e a gente vai ver uma coisa engraçada que acontece, tá? Quem vai ser o cosseno, então? O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, o cosseno vai ficar, o cateto, se o oposto é o 12, o adjacente, que é o que forma este ângulo, está formando o ângulo, ele é formado, então, pela hipotenusa e pelo cateto adjacente, é o 5.
Então, aqui vai ficar 5. Ai, gente. Não sei se vocês veem, mas de vez em quando ele aparece uma barrinha do Zoom aqui. Ela aparece no meio do que eu estou escrevendo. Ela aparece para vocês? Vocês conseguem ver ou ela aparece só para mim? Ai, gente, não estou conseguindo tirar ela da frente do texto. Aí, eu vou ter que escrever aqui embaixo. Tá, então, cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, vai ser 5. E a hipotenusa a gente viu que era 13. E por último, a tangente do alfa. Vou fazer aqui embaixo. Então, o cateto oposto sobre o cateto adjacente do cocá. O cateto oposto é o 12, o adjacente é o 5. Então, aqui vai ficar 12 sobre 5. Tem vários programinhas para fazer esse negócio da aula online. Hoje eu estou experimentando esse, que é o OneNote. Mas eu estou falando, eu apanho um pouco com essa borracha dele. Depois eu vou tentar um outro com vocês para ver se fica melhor. Bom, vou começar a fazer aqui o do beta. Então, o que é o seno do beta? É o cateto. Volta lá no cocá, ó. É o cateto. Ai, meu pai. Deixa eu botar lá em cima. É o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, vou botar aqui, cateto oposto e hipotenusa. Então, o cateto oposto ao beta, deixa eu até fazer em outra cor, para não confundir com esse que a gente já fez. Vou mandar aqui para uma cor mais, sei lá, verde. Não, tem que ser uma cor escura para vocês poderem ver depois. Vou botar em preto. Então, o cateto oposto ao beta é o seno... Melhor, o cateto oposto vai ser... Ué, ele não marcou o preto? Marquei o preto, ele não marcou para mim. Agora foi. Então, o cateto oposto vai ser o 5 sobre a hipotenusa, que é 13. Gente, a gente já achou esse resultado aqui. Ele estava aonde, hein? Ó, ele era o cosseno do alfa. Isso é uma propriedade, não é coincidência não, tá? É uma propriedade dos triângulos. O cateto oposto de um é o adjacente do outro. Então, o seno de um vai ser o cosseno do outro. Se eu achei o seno de um, eu achei o cosseno do outro, nesse triângulo retângulo. Então, aqui, o cosseno do beta vai ser o seno do alfa. Então, aqui, ó, quem é o cosseno do beta? É o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E vai ser cateto adjacente do beta. Cateto é o 12. Forma o ângulo e não é a hipotenusa. Então, é o 12 sobre o 13, que é a hipotenusa. 12 sobre 13. Então, podia ter feito direto. Nem precisava ter posto isso aqui, tá? Então, esse aqui é igual a esse. E, ou seja, seno de alfa é igual ao cosseno do beta. Deixa eu marcar de vermelho. E o seno do beta é igual ao cosseno de alfa. Desculpa, tem uma buzina aqui, gente. Só um minutinho. Deixa eu tirar aqui. Que era para eu saber quando fosse meio-dia. Pronto. Agora eles devem daqui a pouco cortar o nosso tempo, né? Vamos ver. Tangente do beta. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto a este ângulo, beta oposto, é o 5. Então, vai ficar 5 sobre 12. Olha o que aconteceu com ela,
com a tangente em relação a outra tangente que a gente tinha. Ela está invertida, tá vendo? A do alfa é 12 sobre 5, a do beta é 5 sobre 12. Ok? Agora vamos para o próximo. Esse aqui, não, deixa eu pular, tipo um probleminha, tipo esse aqui. Vamos ver se dá tempo de pelo menos fazer esse aqui. Probleminha, porque trigonometria, na verdade, ela envolve, né, triângulos, retângulos, que são figuras que aparecem o tempo todo. O ângulo de 90 graus é o ângulo que a gente vê em vários. Você olha para o seu lado agora, você vai ver várias coisas com ângulo de 90 graus. Várias, né? Monte de celular, sua TV, cantinho do computador, enfim. Ele é um ângulo que aparece em várias construções. Então, quando você tem aquele ângulo de 90, né, que é aquele L, e você cria uma diagonal, você está formando o triângulo retângulo. Então, se você tem uma propriedade que ajuda a calcular isso, você vai usar ela muito, né? Então, aí, esse é um probleminha, né, que é do vestibular da Unicinos. Deixa eu só mudar a cor da caneta aqui, porque eu não vou escrever tudo de vermelho. Um avião levanta voo sobre um ângulo constante de 20 graus. Após percorrer 2.000 metros em linha reta, qual será a altura atingida pelo avião aproximadamente? Utilize, então, ele deu aqui os valores de seno, cosseno e tangente de 20. Então, vamos fazer um esqueminha do desenho. Ó. O avião, tá aqui, eu vou fazer um esqueminha. Ele está saindo do chão, então aqui é o chão, e vai levantar voo, subir, formando um ângulo de 20 graus. Ele está dizendo que ele percorre, tá, usei já essa informação. Após percorrer 2.000 metros em linha reta. Então, 2.000 metros é o que o avião está percorrendo, porque ele está aqui, está subindo. Então, esse 2.000 vai entrar aqui. Ele quer saber a altura do avião. O avião vai estar aqui em cima e eu quero saber a altura dele, ou seja, essa distância aqui. Isso é um triângulo retângulo porque eu quero esta altura. Ok? Outra dica, tá? Se num triângulo retângulo você tem dois lados, para achar o terceiro você pode usar Pitágoras. Se você tem um ângulo e um lado, você usa trigonometria. Basta um ângulo e um lado. São duas informações e você pode achar o resto dele, tá bom? Então, aqui eu tenho um ângulo e tenho o 2.000 metros aqui. Deixa eu só... Eu botei um desenho mais bonitinho aqui para a gente enxergar. Aqui, ó. Esse está bem melhor que o meu, né? Deixa eu apagar. Eu acho que eu vou apagar esse aqui. Peraí. Vamos fazer nesse aqui, tá? Então, aqui estava o 20 graus. Aqui é o 90. Aqui é o 2.000 metros. Ele quer a altura, que é esse H. Então, a gente vai... como é que eu vou saber se eu vou usar seno, cosseno ou tangente? Eu tenho que ver o que eu tenho e o que ele está pedindo. O que eu tenho? Eu tenho isso aqui. Isso no triângulo é o quê? É a hipotenusa. Deixa eu mudar a cor aqui rapidinho. No quadro é tão mais fácil, a gente vai lá e pega a caneta, né? Aqui não é não, mas tá. Eu tenho a hipotenusa e ele quer este... Deixa eu até botar aqui, isso parece um H de altura, né? Hipotenusa. E ele quer essa altura aqui. Essa altura é o que em relação ao 20? Ela é um cateto. É o cateto oposto. É o cateto que está em frente. Então, qual das relações trigonométricas que a gente vai usar? Ó, vamos lembrar? Deixa eu voltar aqui para... Não, deixa eu deixar assim mesmo. Então, eu tenho seno, cosseno, tangente, no caso do 20. E eu tenho ou só catô ou cocá, tanto faz. Cocá. Eu tenho o cateto oposto e a hipotenusa. Eu tenho cateto oposto e hipotenusa. Eu tenho isso. Então, eu vou usar o seno. Por isso que eu vou usar o seno. Porque eu tenho essas informações aqui. Quer dizer,
são elas que estão envolvidas no problema, né? O H de altura eu nem tenho, mas é o que eu quero descobrir. Então, é o seno de 20 que a gente vai usar. Como é que a gente vai usar isso? Então, vou botar lá, ó, seno de 20. A definição dele, cateto oposto sobre hipotenusa. Vou substituir o que eu tenho. Eu tenho seno de 20, porque ele deu aqui nas informações. Então, eu vou colocar aqui 0,342. O cateto oposto é o que eu quero, é a altura. A hipotenusa é o 2.000 metros. Pronto, acabou. Eu fiquei com uma equação que tem uma incógnita, então isso resolve sem problemas. Como é que a gente resolve essa equação aí? Vou ter que multiplicar cruzado, né? Ó, esse vai vir para cá multiplicando. Então, eu vou ficar com o 2.000 vezes esse número que está aí. Alguém está com uma calculadora para fazer rapidinho? 684. 680. Obrigada. Gabriel, que falou? H. Não. Quem que falou? 684 metros. Certinho, redondo, né? Pronto. Ok? Então, a gente tem que colocar os dados do problema no triângulo retângulo, ver o que a gente tem e o que ele está pedindo e escolher, então, qual das razões trigonométricas é a que a gente vai usar, tá? Vou para mais um probleminha. Ó, esse aqui já é exercício mesmo da lista, tá? Os outros eram exercícios resolvidos já, que eu fiz com vocês, esse não estava resolvido. Então, vamos ver esse aqui. Esse aqui é da FUNESP. O cosseno do menor ângulo interno de um triângulo retângulo é raiz de 3 sobre 2. Se a medida da hipotenusa desse triângulo é 4 unidades, então é verdade que um dos catetos desse triângulo mede, na mesma unidade, qual das opções? Então, bom, tá falando de triângulo retângulo, e esse aqui eu não botei um triângulozinho, vou ter que fazer. Vou ter que aturar o meu triângulo feio aqui. Né? Vou fazer um triângulo retângulo. Tá. O cosseno do menor ângulo interno, não sei, mas é vamos chamar ele aqui de θ. É raiz de 3 sobre 2. O cosseno de θ é o que? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Tá, o que mais que eu tenho? Ele está dizendo que a hipotenusa mede 4 unidades. 4. Então, e eu tenho o valor do cosseno, eu tenho a hipotenusa. Para eu conseguir descobrir o tamanho de um lado, pelo menos, desse aqui, né? Eu vou ter que usar essa relação cosseno, né? O cosseno, então, é o cateto adjacente, que é esse aqui de baixo, vou chamar ele de X, e aqui a hipotenusa. Aí, agora, eu vou botar nessa formulinha aqui, ó. Cosseno de θ, eu tenho, ele deu. É isso aqui. Então, desse lado vai entrar a raiz de 3 sobre 2. Cateto adjacente de θ, não tenho, mas vou descobrir. X. Hipotenusa, eu tenho 4 unidades. 4. Pronto, virou uma razão, posso multiplicar em cruz e achar o X. Se já for esse, ótimo. Se não for esse, a gente vai ter que usar Pitágoras. Vamos lá. Aqui, vou passar o 4 para lá. Eu até posso passar o 2 para cá, tá? Mas eu não vou passar porque, na verdade, o que eu quero é o X. Então, já vou deixar ele desse lado que ele está mesmo. Então, isso aqui vai ficar 4 raiz de 3 sobre 2. Posso dar uma simplificada no 4 com 2. O X vai ser 2 raiz de 3.
Esse é o x. Oba, vamos ver se tem essa opção lá. Ih, não tem. Não tem, então vou ter que achar o outro lado que está faltando ali. Então, aqui é 2 raiz de 3. Tenho dois lados. Triângulo, retângulo. Vou usar Pitágoras. Então, fazendo o teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado, 4 ao quadrado, é igual a 2 raiz de 3 ao quadrado, mais o meu outro lado que eu estou querendo descobrir, vou chamar de y ao quadrado. Deixa eu só tirar isso da minha frente aqui. Então, aqui vai dar 16. Como é que a gente eleva uma coisa com raiz ao quadrado? E é uma multiplicação. Cada um dos termos aqui vai ficar ao quadrado. Isso aqui vai ficar 4, 2 ao quadrado. Raiz quadrada de 3 ao quadrado vai dar 3, ok? Mais y ao quadrado. Então, aqui vai ficar 16. Vou descer a tela um pouquinho. Vai ser igual a 12. Oh, meu Deus, eu cismo de botar igual. Caramba. 12 mais y ao quadrado. Passo 12 para lá, troca de sinal. 16 menos 12 é o y ao quadrado. Então, vai dar 4 é o y ao quadrado. Deixa eu baixar mais um pouquinho. Aqui vai dar 4. É o y ao quadrado, logo o y é raiz de 4, que é 2. Ok? Tem essa opção? Ah, agora tem. Então, é aqui, letra C. Ok? Esse era mais trabalhosinho, né? Esse era o exercício 1. Será que dá tempo de fazer mais um? Esses são mais... Vocês chegaram a fazer esses exercícios, gente, da lista? Alguém fez? Eu fiz ontem. Ai, que legal! Eu ainda não fiz. Eu fiz. Tá, Eu já cheguei a fazer tudo. Eu não lembro. Quem chegou a fazer, teve dúvida em algum? Porque eu botei todos eles em, assim, né, em slide pronto, porque aí até podia ir direto na dúvida. Se alguém... Vai, é tranquilo. Foi tranquilo? Não, eu não tive dificuldade, não. Foi suavão. Ai, que bom, gente. Essa turma é maravilhosa. Fantástico. Muito bom. 10. Então, eu vou fazer mais esse aqui. Já são meio-dia. Estou achando que eles vão deixar... A gente era até... já deixaram a gente passar mais de 20 minutos, né? Porque eu tenho medo deles daqui a pouco desligarem esse pluft, quando você vê. E aí... Mais de meia hora, na verdade. Pois é, exatamente. Vamos lá, deixa eu fazer esse aqui. Fernanda? Oi. Provavelmente é a sua... Não, você já deve ter feito outras reuniões, né? Mas, não, é a primeira, nunca fiz. Então, eu sendo host, nunca. A primeira, então, isso quer dizer, a primeira eles liberam um tempão. Até porque você marcou outra, eu acho que é uma coisa até para estimular. Eu que já sou figurinha fácil no Zoom, já não... Eles me cortam mesmo. Tá. Então tá bom. Então vai lá. E você e Kátia, então, se vocês precisarem sair, meninas, porque eu tinha combinado com vocês só até meio-dia, não precisa ficar, tá? Se precisa sair, é só você acenar aí que... Tamo junto, Fernandinha, tamo junto. De vez em quando eu dou uma levantadinha, fica tranquila, tô de boa. Só depois pagar o imposto de renda. Ainda tem isso, que é hoje. Mas então, vamos lá. Aqui é a número 2 aqui, ó. Na figura, essa é da Fundação Getúlio Vargas, tá? FGV. Na figura a seguir, o segmento BD é perpendicular ao segmento AC. Se AB mede 100, um valor aproximado para o segmento DC é... Então, vamos localizar isso nesse triângulo. Segmento BD. Então, B... Opa, tem que tomar cuidado quando eu aperto isso aqui. Segmento BD é esse aqui, tá? Ui. É perpendicular ao AC. Então o que ele está dizendo? Que isso aqui é um ângulo de 90 e esse também. Ok?
AB é 100. AB está aqui, então isso é 100. Ele quer um valor aproximado para DC. DC é esse pedaço aqui, então vou chamar isso aqui de X. Bom, nesse triângulo aqui, eu só tenho o ângulo de 52, então eu não posso, nesse triângulo onde está o X, tentar usar a trigonometria aqui. Eu preciso, lembra que eu falei, de duas informações. Eu preciso de duas, né? E eu só tenho uma, que é os 52 graus. Mas no triângulo do lado, no adjacente aqui, a gente tem duas informações. A gente tem um ângulo de 40 e a gente tem esse lado de 100. Se eu tenho duas informações, um ângulo e um lado, posso usar a trigonometria. Bom, tá, vou usar a trigonometria para achar o quê? Para achar alguma coisa que me ajude no outro triângulo, né? Então, eu até posso achar esse lado AD aqui, mas não me interessa em nada. O que me interessa é achar esse BD, porque aí eu vou ter duas informações nesse triângulo aí. Esse triângulo está adjacente, e aí vou conseguir usar a trigonometria para achar o X. Então, a gente vai tentar achar esse aqui, vou chamar ele aqui de Y, e vamos usar a trigonometria no primeiro triângulo. Tenho o ângulo, tenho isso aqui. Nesse triângulo, esse 100, ele é a hipotenusa, porque ele é oposto ao 90 graus. Então, isso é hipotenusa. Eu tenho a hipotenusa e eu quero o cateto oposto. Deixa eu só trocar aqui. Então, eu tenho a hipotenusa, eu quero o cateto oposto. Vou lá nas... já tem de cabeça, ou se não tem, você anota antes de fazer o teste, de começar a prova ou fazer o exercício, e aí você vê onde aparece cateto oposto e hipotenusa. Aqui, no seno. Então, eu vou usar o seno de 40. Então, eu vou lá, ele deu uma tabelinha com os valores de seno e cosseno dos ângulos, eu vou usar o seno de 40. Seno de 40, cateto oposto sobre hipotenusa. Seno de 40, ele diz aqui que é 0,643. Isso é o cateto oposto que eu estou querendo descobrir, chamei de Y, sobre 100. Pronto, agora é só usar regrinha de 3, multiplicar cruzado. Na verdade, eu vou passar o 100 para lá. Esse que vem para cá não precisa, porque nem tem, é 1, né? Então, é só multiplicar 100 por aquele número ali. Então, vai ficar 0,643 vezes 100. Esse é o Y. Só andar duas casas, então dá 64,3. Esse é o Y. Tá, já achei o Y, falta achar o X. Então, nesse triângulo aqui, onde aqui é 52, aqui é o X que eu quero descobrir, o lado que eu preciso descobrir. E aqui é 64,3. Bom, tenho duas informações nesse triângulo retângulo. Um lado e um ângulo, trigonometria. O que está envolvido aí? Do 52, esse 64,3 é o cateto adjacente, ou seja, forma este ângulo. Esse aqui é o cateto adjacente. Isso aqui é um cateto também, está formando 90, né? É o cateto oposto. Então, eu vou lá nas relações e vejo aonde tem cateto adjacente e cateto oposto. Aqui, na tangente. Então, agora a gente vai usar tangente. Deixa eu só mudar a cor de novo. Vai usar a tangente dos 52 graus, que é o ângulo que aparece nesse triângulo aqui. Então, a gente vai usar tangente de 52. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Gente, essa arrumaçãozinha, eu gosto de botar para ficar bem didático, mas é claro que quem tem prática já chega e já substitui, vai logo para a segunda linha aqui, que é colocar o valor da tangente de 52 que ele deu aqui nessa tabela, é 1,280, não preciso botar aquele 8, ele pede 3 casas? Não.
Então, vou botar só o 28 mesmo. Cateto oposto é o x, cateto adjacente é 64,3. Então, quem tem prática, já bota direto. Nem precisa fazer isso que eu fiz. Eu só tenho posto para deixar bem arrumadinho e didático para quem, de repente, não está lembrando bem como é que funciona, tá? Aí, o que a gente vai fazer? Vai multiplicar cruzado. Então, ou seja, esse valor aqui vai passar para lá multiplicando e vou deixar o x ali. Não tem, aqui é 1, não preciso multiplicar o outro lado. Então, vai ficar, deixa eu trocar a cor de novo. Alguém pode fazer rapidinho aí o 1,28? 82.304. 82.304. Nossa, que beleza! Todo mundo acompanhando tudo. Como é que é? Desculpa, fala de novo. 82.304. 82,304. 304. Tá. Como ele pediu o valor aproximado, o mais perto aqui é o 82, né, gente? Então, é a letra D. Ok? Gente, que legal essa primeira vez. Tem que aproveitar o máximo, que eles não expulsaram a gente ainda. Vamos ver esse outro aqui. Plateia de um teatro, vista de cima para baixo, ocupa o retângulo ABCD da figura a seguir. E o palco é adjacente ao lado BC. As medidas do retângulo são AB15, BC20, AB15 e BC20, isso. O fotógrafo que ficará no canto A da plateia deseja fotografar o palco inteiro e, para isso, deve conhecer o ângulo alfa da figura para escolher a lente de abertura adequada. E aí ele pede o cosseno do ângulo alfa da figura. Bom, vamos entender esse desenho aí, que é um desenho que, para quem não tem prática de visualização em geometria, pode ficar meio confuso, né? Então, vamos entender o que está acontecendo aqui. Ó, a plateia ocupa o retângulo ABCD. Então, isso aqui, na verdade, está visto exatamente de cima, né? Isso aqui é a plateia. O palco está em frente, né? Adjacente significa que tem um lado em comum, que é esse aqui que está pontilhado. As medidas do retângulo são AB é igual a 15. Então, aqui embaixo é 15. BC é 20. BC, esse pontilhado aqui, é 20. E ele quer saber o cosseno desse ângulo aqui. Deixa eu mudar a cor agora para azul. Vamos lá. Cosseno de alfa. Quem que é o cosseno de alfa? É o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Eu teria que ter os dois. Eu tenho o cateto adjacente, que é o 15. Não tenho a hipotenusa. Então, vou ter que calcular a hipotenusa. Tenho dois lados, medida de comprimento, tamanho, dois lados no triângulo retângulo, teorema de Pitágoras. Então, vamos achar um Pitágoras aqui, vou chamar isso aqui de X e fazer o Pitágoras. Bom, eu vou até botar aqui a conta, mas vamos ver se alguém percebe que triângulo especial é esse aí. X ao quadrado, que é a hipotenusa, 20 ao quadrado mais 15 ao quadrado. Então, hipotenusa ao quadrado igual a soma do quadrado dos catetos. Esse triângulo, ele é múltiplo de um triângulo pitagórico, ó. Porque se eu dividir aqui por 5, vai dar 4. Se eu dividir aqui pelo mesmo valor, vai dar 3. Então, ele é tipo 5 vezes esse triângulo pitagórico aqui. Então, se ele é um triângulo pitagórico 3, 4, 5, então se aqui é 5, significa que esse aqui é 25, né? 25 dividido por 5 volta para cá. 5 vezes 5 vai dar 25 ali. Ok? Ou faz a continha aqui. Se vocês fizerem essa conta grande, vocês vão achar lá que o x é igual a 25. Ok? Bom, aí agora eu já posso calcular aqui então o cosseno desse ângulo, cosseno do alfa,
vai ser o cateto adjacente ao que forma o ângulo. Então, aqui vai ser 15 e a hipotenusa que é 25. Bom, vou dar uma simplificada aí. Olha, acho que foi o Gabriel que tinha falado, né? Esse aí não vou poder deixar em fração, porque não tem opção em fração. Então, a gente vai ter que fazer a conta mesmo. Mas eu antes vou simplificar, porque eu até sei que vocês estão com a calculadora aí e podem fazer direto. Mas na hora que a gente faz um teste presencial, não tem, né? Então, teria que fazer a conta. E é mais fácil fazer com a fração já simplificada. Então, vou dividir por 5. Nossa, tem alguém chegando agora. Pediu aqui para admitir. Deixa eu voltar lá na cor azul. Então, aqui vai dar 3 e aqui vai dar 5. 3 dividido por 5, a gente já fez essa conta hoje, dá 0,6. Então, o cosseno vai ser 0,6. Ok? Dúvida aí nessa? Alguma perguntinha? Não, acho que não. Tranquilo. Faltam 2. Eu pulei 2, gente, mas eram 2 que eram meio que repetidos dos outros, tá? Então, se não der tempo de fazer, não tem muito problema, não. Ó, esse exercício 4 aí. Esse aí é exercício que sempre aparece, gente. Se você for fazer uma provinha de um concurso que vai cair essa matéria, esse aí é figurinha fácil. Então, ó, um homem de 1,80 encontra-se a 2,5 metros de distância de uma árvore, conforme a ilustração a seguir. Sabendo-se que o ângulo alfa é 42 graus, determine a altura da árvore, e aqui tem um errinho, né? 100 é 100 de seno, né? Isso aqui é N, saiu M. Tá, então vamos ver aqui como é que... Vamos botar os dados do problema no desenho para entender melhor. O homem tem 1,80, então aqui tem 1,80. Ele encontra-se a 2,5 metros de distância da árvore. Então, essa distância aqui é o 2,5 metros. O ângulo alfa é 42. Então, esse ângulo agudo aqui, alfa, é 42, está de frente para a árvore. Beatriz Gomes entrando. E ele quer a altura da árvore. Então, a altura da árvore é o meu H. Ok? O triângulo retângulo está aqui. Eu botei ele mais arrumadinho aqui embaixo. Vou passar os dados para cá. Ó, observa o que eu vou passar para o meu triângulo retângulo. 42, que é o ângulo agudo que ele deu. 90 graus. 2,5, que vai ser um dos catetos, esse cateto de base. E a altura, que é o que ele está pedindo. O 1,80 não está no triângulo. É a altura do homem. Está fora. Então, para eu calcular a altura da árvore, eu vou ter que calcular este cateto aqui, oposto ao 42, e depois somar com 1,80. Não pode esquecer de somar, porque senão vai dar errado. Ok? Bom, aí é a hora de perguntar. Tem uma medida de lado e tem um ângulo. Tenho duas coisas, vou usar trigonometria. Qual das 3 razões trigonométricas que eu vou usar? O que eu tenho? Eu tenho cateto. Deixa eu trocar aqui. Que cateto é esse, o 2,5? Alguém sabe? 2,5 é o cateto. Adjacente. Perfeito. Adjacente. E a altura? Vai ser cateto. Já estou dando a dica. Cateto oposto, exato, né? E esse maior aqui, oposto ao 90, é a hipotenusa. Então, eu tenho que procurar uma das 3 razões que envolva cateto adjacente e cateto oposto. Então, é a tangente. Vou lá resolver isso aqui. Deixa eu mudar de novo para o azulzinho. Então, eu vou ter a tangente de 42 é cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente de 42 é dada, cadê? Aqui, é 0,90, ou seja, eu posso botar só 0,9. O cateto oposto nesse problema é o H da altura.
O cateto adjacente é o 2,5. Então, tem que passar o 2,5 multiplicando para o outro lado. Só da calculadora. Tem que dar essa continha aí. 2,5 vezes 0,9. Esse é rapidinho, deixa eu ver aqui. Vai dar 2,25. 2,25. Isso. Então, H é 2,25 metros. Mas não é a altura da árvore. Ele até foi bonzinho aqui, ele não botou essa opção. Geralmente tem, né? Que é essa pegadinha de quem não percebeu que ainda tem que somar com a altura do homem ali, né? Então, vamos somar o 2,25 com 1,80, vírgula embaixo de vírgula. 4,5. Perfeito. Isso aí. Então, era a opção letra D. D de dado. Dúvida aí, Inês? Tranquilo, só falta um aqui. É o último. Esse é do Enem de 2013, hein? As torres Puerta de Europa são duas torres inclinadas uma contra a outra, construídas numa avenida de Madrid, na Espanha. A inclinação das torres é 15 graus com a vertical. E elas têm cada uma altura de 114 metros. A altura é indicada na figura como segmento AB. Essas torres são um bom exemplo de um prisma oblíquo, isso vocês vão estudar no que vem, prisma, de base quadrada, e uma delas pode ser observada na imagem. Então, são duas, mas aqui só aparece uma. Né? Vamos agora ver os dados do problema, colocar aqui na figura, tá? Então, a inclinação é 15 com a vertical. E a vertical, ó, a altura é 114, é indicada na figura como AB. Então, isso aqui não é o inclinado. Essa é a altura, esse aqui que é o reto. Aqui que é o ângulo reto com o chão, né? E a inclinação dele é 15 com a vertical. Então, o 15 está aqui. Deu para entender? Esse desenho ficou meio horroroso, mas eu tenho um melhorzinho aqui. Só botar ele para cá. Então, aqui é a altura... Ai, por que você está com esse símbolo? A altura é 114. Então, aqui é o 114. O 15 está aqui, 15 graus. E o que ele quer? Ele quer a base, porque ele quer a área da base. Então, se ele quer a base, o que ele quer é isso aqui. Vou chamar de x esse. E aqui é 90 graus, porque aqui é a altura, né? O 114 é a altura, então 90 graus está aqui. Probleminha de triângulo retângulo. Tem uma medida de tamanho, tem um ângulo, trigonometria. Então, vamos lá. O que a gente tem desse triângulo aí? Em termos de ser cateto, de ser hipotenusa. Esse 114 em relação ao 15, ele é o quê? Cateto adjacente, cateto oposto ou hipotenusa? O que vocês acham? Cateto adjacente, né? Isso, adjacente. Ele está formando o ângulo de 15, né? E apesar do triângulo estar assim, ele fica parecendo, ainda mais nessa figura aqui, né? Quem olha assim fica achando que o reto está aqui, que isso aqui seria hipotenusa. Mas não, ele explica bem no problema que isso aqui é altura, o 114 é altura. Então, a hipotenusa é o outro, né? Que está inclinadinho lá. Então, esse aqui é o cateto adjacente. E esse X aqui é o cateto oposto. Nas relações trigonométricas, qual que a gente escolhe, então? Tangente. Perfeito, que é o que tem os dois, cateto oposto e cateto adjacente. Deixa eu trocar aqui a cor. Então, a tangente de 15, que é cateto oposto sobre cateto adjacente, vai ficar
tangente de 15, ele deu... Ai, até esqueci de ler o final do problema, estava aqui. Utilizando 0,26 como valor aproximado para tangente de 15, então ia ter que usar tangente, né, imagino. E 2 casas decimais, então a gente vai ter que usar 2 nas operações. Descobre-se que a área da base vai ter tal. Então, vamos ver aqui. Tangente de 15, 0,26. O cateto oposto vai ser o x, o adjacente 114. Então, o pessoal da calculadora faz aí 0,26 vezes 114. Enquanto eu troco a cor rapidinho aqui. R$29,64. Ah, piada. Saúde. 29,64. Joia. Esse é o X. Mas o X é só um lado, né? Ele é um lado. Ele quer a base, ele fala que ele quer a área da base. Se isso ele fala que é prisma oblíquo de base quadrada, significa que a base dele é um quadrado, ou seja, ele é uma caixa de base quadrada que está tortinha, né? Ele é uma caixa assim, e a base é igual à parte ali de cima, tá? Então, eu tenho x, então, para eu achar a área do quadrado, é moleza, né? Porque a área da base vai ser um quadrado. Oi? Oi? Não escutei. Falhou o som. Ai, gente, eu para apagar com essa caneta. Socorro. Eu apanho aqui demais. Apaga, amigo. Pronto. Então, vamos lá. A área da base vai ser a área do quadrado. A área de um quadrado é o lado ao quadrado. Ou seja, vai ser o 29,64 ao quadrado. Pessoal da calculadora, please. Vê aí quanto dá isso, por favor. 878,5296. 52,96. Tá. Então, isso é metros quadrados. Vamos ver das opções. Menor que 100? Claro que não. Entre 100 e 300? Não, é maior. Entre 300 e 500, ele é maior. Entre 500 e 700, maior. Ou seja, ele é maior que 700 metros quadrados, porque é 878. É letra E. E acabou. Então, esse foi o último. Gente, espero que quem não fez, tenha ficado claro. Quem não lembrava bem, esteja lembrando melhor. Não esqueçam, quem entrou depois, gente, espero que todo mundo tenha posto o nome e a turma, tá? Para eu depois ver quem está acompanhando. Vou falar de novo que as minhas turminhas estão de parabéns, vocês estão participando bastante, têm feito quiz, isso é ótimo, estão acompanhando o trabalho, isso é maravilhoso, que isso vai fazer com que a gente consiga fechar esse ano com um conteúdo melhor do que se não fosse assim, tá? Que mais? Queria saber se vocês gostaram ou não gostaram, quiserem botar comentários sobre isso, seria bem legal, tá? Para a gente saber o que vocês acham que pode melhorar. Mas, com certeza, eu acho que o contato online, né, é melhor do que a gente ficar só no... Ai, estou vendo até a mãozinha ali de Catinha. Espera aí, gente, como é que eu faço? Ah, tá aqui. Deixa eu parar de compartilhar para poder ver vocês melhor. Não, não é aqui. É aqui embaixo. Ah, pronto. Assim eu consigo ver vocês melhor. Então, vocês colocarem se gostou, se não gostou, se tem alguma dúvida. Eu pensei assim, se a gente poderia marcar aulas, de repente, de 15 em 15 e fazer sempre em relação ao material da plataforma, né? Que aí, por exemplo, a matéria seguinte a essa, a minha ideia da próxima aula, seria os ângulos notáveis no triângulo retângulo, que é a matéria seguinte. Até ainda dentro da mesma apostilinha.
né? Mas se colocasse tudo nessa aula, achei que ia ficar muito pesado, ia ficar muito longo. Então, seria os ângulos notáveis e, em seguida, a lei dos senos e cossenos. Ok? Aí você já tem esse material na plataforma, vocês já podem ir lendo, fazendo quiz. E o ideal, para a aula render mais ainda, seria vocês trazerem as dúvidas. Porque aí eu já começava pelas dúvidas, né? E se desse tempo, faço mais, mas pelo menos as dúvidas ficariam resolvidas, tá? O que vocês acham? Hein, gente? Pode ser? Pode. Por mim, pode. Pode. Tá, jóia. E então eu mando e-mail, eu tô com o e-mail dos representantes, o WhatsApp, aliás, dos representantes, que eles podem me contatar direto, qualquer coisa vocês falam com o representante da turma, ele me manda um zap, que fica assim, né, até mais rápido para a gente ver alguma coisa, tá bom? Madá, Kátia, querem colocar alguma coisa? Deixa eu abrir meu vídeo. Eu falei aqui com eles que estão de parabéns, as turmas maravilhosas, a frequência enorme, a gente fica muito feliz, não só para vocês é boa aula, como para a gente, um professor não vive sem aluno, é nossa vida, a gente sem vocês, nós não somos nada, né? E, então, de parabéns, maravilhosa aula, vamos continuar. E só também incentivar os colegas que não vieram hoje, eu sei que alguns têm dificuldade de internet, mas se não for esse o caso, né, que eles possam participar. E eu acho que ajuda vocês já entrarem na aula, na plataforma, já botando nome com sobrenome turma, isso ajuda muito, não esperar só o chat, já botar na entrada o seu nome e sua turma, tá bom? Eu vi que alguns colocaram, né? Tem alguns, Israel colocou, João Pedro da 1142. Ajuda, e um sobrenome, ajuda muito, tá? Ótima ideia. Parabéns, pessoal. Obrigada. Tá, ó, Fernanda? Oi, diga. Não sou a também, né? Esmerou bastante. Eu achei ótimo. Eu fiquei fazendo todos aqui. Não, aula excelente. Adorei a explicação da Fernanda. Não, muito boa. Obrigada, meninas. Gente, Catinha está na direção, mas ela é de matemática também. Então, ela... Parabéns. Obrigada, gente. Então, vamos lá. Mandar beijo. Beijo, Catinha. Amei. Gente, beijos. Então, vamos nos encontrar então na próxima, tá bom? Que não vai demorar muito.